Nossa última reflexão sobre a depressão, né? Estamos conversando já há uma semana. Então hoje, chegando ao final da nossa novena, também a nossa última reflexão. A depressão, este transtorno, né? Essa condição que tem atingido tantas pessoas, e as previsões são que ela vai aumentar ainda mais, né? Por isso, conhecer essa realidade, os fatores, os sintomas, saber lidar, a abordagem de convivência com uma pessoa que está passando pela depressão. Ao longo desses dias nós fomos compreendendo aqui que não existe só um tipo de depressão, né? Existem várias, ela pode se manifestar de várias formas, com sintomas diferentes. E fomos compreendendo também os fatores biológicos, genéticos, ambientais, psicológicos, né, psíquicos, que podem, conciliando, né, a soma de um fator mais outro aqui, né, e as pessoas podem vir a desenvolver alguma situação de depressão. Vimos que a depressão ela pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave. A grave, principalmente, é aquela, né, que prostra a pessoa e, sobretudo, as ideias de desistir da vida, né, os pensamentos obsessivos de tirar a própria vida, de autoextermínio. Então a gente precisa estar assim atento às vezes a esses sinais dessas pessoas, né? Às vezes são gritos de socorro que ali aquelas pessoas estão de alguma forma manifestando a nós. Talvez você já passou, está passando pela depressão, algum familiar, algum parente. Então saber, né? É preciso cuidar, tratar. O tratamento preventivo ele vai se dar na sua qualidade de vida, na sua alimentação, nos seus hábitos, nas suas práticas, na sua rotina do dia a dia, nos bons hábitos para a sua saúde mental, emocional, a qualidade do seu sono, saber lidar com as próprias emoções. Mas assim, quando a pessoa já está num quadro depressivo, né? Então ela precisa do acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, né? E é claro, fortalecendo também a sua fé, a dimensão da sua espiritualidade, o seu relacionamento com o sagrado. Existe o tratamento que muitas vezes vai exigir medicamentos por um tempo, né? E a gente não pode assim se recusar. Não, eu não vou, não. Se há uma orientação nesse sentido, a gente tem que saber também compreender que vai ser para o bem. E depois, né, a psicoterapia que vai ajudar justamente a fortalecer o autoconhecimento, trabalhar ali as causas, os gatilhos, né, essa harmonia emocional tão importante para a nossa vida. E o lado espiritual que a gente precisa estar sempre fortalecido, não é? E é isso que a gente quer, né, deixar bem marcado aqui nessa última reflexão, a importância de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a depressão ela pode vir como um momento assim de uma aridez espiritual, de uma mornidão, ou seja, pode ser que a pessoa ela foi baixando a guarda, espiritualmente falando. E aí então pode ficar mais fraca, mais susceptível. Então, primeiro, se você é uma pessoa que ainda não se encontrou com Deus, não fez a experiência com Deus, o encontro com Cristo, então esse é o primeiro ponto.
é o ponto de partida. E como vai se dar isso? Você pode fazer um retiro, uma experiência de oração, um acampamento, um encontro que vai ter lá numa paróquia, você ficou sabendo, e peça a Deus essa graça. Jesus, eu quero ter um encontro pessoal contigo. Quero fazer uma experiência do teu amor. Mas você já teve, você já participou talvez, então você já teve aquele ponto de partida, mas é de partida, não é de chegada. Mas aí então você precisa o quê? Fortalecer a sua fé. Você precisa estar assim, a vida sacramental em ordem. Ou seja, se você é católico, então você precisa ser batizado. É pressuposto básico. Eu já sou batizado. Os sacramentos da iniciação cristã, como é que está? Você já recebeu? Você já é crismado? Já fez primeira Eucaristia? Se você vive com alguém, você está sob o sacramento do matrimônio, então você tem que cuidar disso. Não estamos só ajuntados ou só casados no civil. Mas você é católico, então você sabe que esse sacramento ele é necessário para vocês viverem como marido e mulher. Para estar revestido debaixo da graça de Deus, da bênção de Deus, da proteção de Deus. Se não tem impedimento para casar, já passou da hora. Vai conversar com seu esposo, com a sua esposa, coloque em oração e vão procurar o padre e a igreja para organizar isso, para estar, em ordem, debaixo da bênção de Deus. A nossa união não tem como a gente ter impedimento para casar na igreja, não tem como casar na igreja. Mas faz um caminho na comunidade, na paróquia, de acompanhamento. Às vezes tem lá o encontro de casais com Cristo, tem um encontro lá de família, de casais, que acolhe também as pessoas que estão vivendo em segunda união, assim por diante. Talvez o acompanhamento com o padre vai ter ali alguma situação que, quem sabe, é uma esperança. Seja de uma nulidade do primeiro casamento, seja lá o que for, Cada caso é um caso. Não é tudo assim padronizado, isso ou isso, pode ou não pode, não. Mas a pessoa também tem que querer, tem que buscar, não é? E aí precisa ser o casal. Porque se é uma só carne, então uma andorinha só não faz verão. Eles têm que estar em comunhão nesse propósito. Estar em dia com a confissão. Às vezes a pessoa passa anos sem se confessar. Também pode baixar a guarda isso. Pode ficar desprotegido. Então, se você está há muitos anos sem se confessar, a cura da depressão começa por fazer uma boa confissão com um sacerdote, na igreja católica é com sacerdote. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Esse foi o mandamento de Jesus aos apóstolos. Não só o mandamento, mas o poder que Jesus deu a eles. E uma confissão frequente. A igreja fala no mínimo uma vez por ano, no mínimo. Você estar em dia com a Eucaristia, com a Santa Missa. Então tudo isso é a força de Deus, que vai nos amparando, que vai vindo em socorro das nossas dificuldades, das nossas limitações. Então a vida sacramental é muito importante. Você estar se engajar, participar em alguma coisa na sua comunidade. Porque às vezes assim, tem aquele católico que é só de missa, Só de missa. Mas lá na comunidade tem tanta coisa bacana, tem tantos serviços, tem tantos ministérios, tem pastorais, tem movimentos, tem grupos. Então, na medida que a gente participa, que a gente se engaja,
a nossa vida ela já vai sendo preenchida de coisas boas. A gente vai se sentindo útil. A gente sabe que a gente vai se tornando instrumento de Deus na vida do irmão, da irmã. E isso vai, mandando a depressão embora também. Hoje existe assim uma onda, né, de algumas pessoas têm falado disso, né? Por exemplo, o padre José Eduardo falou a modinha do sommelier de missa. Já ouviu falar isso? Sommelier de missa. Então ele vai, experimenta uma missa aqui, experimenta uma missa ali, degusta outra missa, e fica rodando de paróquia em paróquia. Não tem comunidade, não é engajado na pastoral, o padre nem conhece a pessoa, é o sommelier de missa, né? E são os primeiros que ficam na internet dando lição de moral, criticando tudo e a todos, e quer dizer, não tem a experiência da igreja real, não tem a experiência da vivência de comunidade. E então essa pessoa ela não tem, né, fica desfalcado a fé dela, né? É o católico de internet. Você vê ele na internet, mas você não vê ele, né, lá ajudando o padre na igreja. Você vê criticando, mas não faz nada para ir lá contribuir, prestar seu serviço ao reino de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E por último, né, nosso tempo também é bem controlado aqui, a cura interior. Muitas vezes o que nós precisamos é de cura interior, porque a depressão ela pode estar ligada a traumas, a feridas emocionais, a mágoas, a coisas da sua infância, às vezes até da sua gestação, coisas da sua adolescência, decepções, amarguras que você passou, decepção que te marcaram profundamente, e talvez você ainda está carregando essas coisas dentro de você, e isso pode se tornar gatilho para uma ansiedade, para uma depressão, para um pânico, para uma fobia. Então a cura interior. Onde que a gente busca a cura interior? Claro que em primeiro lugar é na oração, mas às vezes tem que ser uma coisa mais específica. Então aonde é? Nos grupos de oração. Nos grupos de oração. Então você pode frequentar um grupo de oração. E aí um dia lá no grupo de oração eles vão falar, olha gente, tal mês vai ter o encontro de cura interior, vai ter o retiro de cura interior, vai ter o retiro de cura e libertação. Então aproveite essas oportunidades, né? E faça. Com certeza lá não vai ser nada desperdiçado do seu tempo, da sua vida. Algo você trará de melhor para você. Então aproveitar essas oportunidades, né? Ir trabalhando essa cura interior no seu coração. Existem livros, né, que você pode, de sacerdotes, né, que trabalha, né, a cura interior, a cura do coração, a cura pelo perdão, a cura do ressentimento. E tudo isso vai fazendo você resgatar a sua autoestima, seu amor próprio. Porque Jesus diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se você não se ama, então dificilmente você vai amar o próximo e a Deus. Porque está faltando esta base, né, de autoaceitação, de reconciliação consigo mesmo, com a sua história, com o seu passado, ressignificando aquilo que não foi bom, mas se entregando com confiança nas mãos de Deus. Então, não desanime, não se desespere, você não está sozinho. Busque a Deus na oração, busque a igreja, os sacramentos,
Mas também peça ajuda quando você sentir que sozinho você não está dando conta. Não tenha vergonha, não tenha medo de dizer, olha, eu preciso de ajuda, porque eu não estou conseguindo. E aí então, né, passo a passo, a graça de Deus, com confiança, esperança e fé, tudo se fará melhor em sua vida. Tudo se fará novo, porque Deus é contigo. Amém?